todas. Então, primeiramente, nosso agradecimento a todos vocês e também as pessoas que colaboraram na divulgação desse evento. A Escola Paulista de Psicanálise, em parceria com a Livraria Martins Fontes, realizarão uma série de cursos breves interdisciplinares durante todo o ano de 2015. A Escola Paulista de Psicanálise, EPP, oferece, então, esses cursos que visam um melhor entendimento da psicanálise e suas origens teórico-clínicas. São destinados a psicanalistas, psicólogos, estudantes e demais interessados. As gravações dos encontros anteriores já estão disponíveis em nossa página na internet www.apsicanalise.com e também no nosso canal do YouTube. Está ali disponível, confiram. Então, o tema desse nosso encontro de hoje, psicanálise e religião, mestre Eckhart, São João da Cruz e a experiência psicanalítica. Os palestrantes, o Padre Hernani Maia dos Reis, bem-vindo, possui licenciatura plena em Letras pela Filosofia de Ensino Superior de Passos, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Fez uma viagem só para participar desse encontro. Obrigada. É formada em Filosofia pela Faculdade de São Basílio Magno e Teologia pelo Instituto Teológico Pio XI. Concluiu o processo de formação em Psicanálise pela Escola Paulista de Psicanálise, EPP. Atualmente desenvolve a função de monge, sacerdote, fundador e superior dos Monges da Trindade, do Mosteiro Santíssima Trindade, em São Simão, em Minas Gerais. O Padre Hernani é autor de livros na área de espiritualidade, entre eles Em Busca de Deus, Cartas de Comunhão, volumes 1 e 2, Coleção Caminhos de Maus, Um Caminho de Comunhão com Deus, Encontro com a Felicidade, Indulgências, Esse Tesouro é Seu. Além de artigos em revistas e outros tantos atributos, inclusive pianista, né? Ah, bacana! Aqui a gente teve que tirar várias das habilidades do Padre Hernani. Psicanalista, então, que vai palestrar conosco, o psicanalista Alexandre Scapes, é diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Sandra Ferenczi. Atende em consultório particular. Já coloquem na agenda o nosso próximo encontro, dia 18 de setembro, também uma sexta-feira, às 14 horas. Então, o tema será Perspectivas do Desejo em Schopenhauer e Freud. Sobre os certificados, serão emitidos sim. É necessário que vocês assinem uma lista de presença que mais metade para o final do encontro vai circular para todos, mas também é necessário que vocês enviem um e-mail lá para nós, no faleconosco@apsicanalise.com, com o seu nome direitinho, e com esse casamento dessas duas informações serão emitidos os certificados e enviados para vocês. Bem, mais uma vez, obrigada pela presença. Podemos iniciar. Quem começa, Alexandre? Ok. Olá. Bem, psicanálise e religião geralmente é um tema que a gente precisa delimitar muito bem o que a gente vai fazer, né, para a gente não incorrer ou minimizar os riscos desta conversa. E eu queria abrir essa discussão com uma questão que o Bill traz neste livrozinho aqui, chama Atenção e Interpretação. No final do capítulo 1, basicamente nós vamos discutir capítulo 1, 2 e 3 desse livro, da minha parte, tá? Fora outras questões, mas a parte psicanalítica está baseada no capítulo 1, 2 e 3 deste livro do Bill. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão aqui.
E no final do primeiro capítulo, ele coloca uma questão que eu considero importante, que é nós entendermos o conceito de analogia. Né? Analogia é assim, né? Eu tenho A, ponto B, e eu tenho algo que liga o A com o B. Né? E aí eu tenho o C, eu tenho o D, eu tenho alguma coisa que liga o C com o D. O que nós estamos dizendo aqui é que esta reta é análoga a esta reta, mas elas não são iguais, porque elas não unem a mesma coisa. Está claro isso? Então, quando a gente entende analogia, fica mais fácil da gente delimitar o que nós vamos fazer aqui, né? Já delimitando. Segundo o próprio Bion, né, existe uma analogia entre a relação entre um místico, que o Padre Nani vai nos definir daqui a pouco, com Deus, e uma relação entre psicanalista e o inconsciente. Né? Porque ele coloca que essas duas situações são análogas, não são iguais, são análogas. Então, se nós entendermos e nos aprofundarmos um pouquinho, né, nesta relação, nós podemos jogar uma luz nesta relação. É esta a ideia do encontro, né? Para a gente não igualar as coisas ou fazer confusão. Vocês querem um exemplo? Mas isso aqui é um princípio básico que muitas vezes, mesmo dentro da psicanálise, ocorrem alguns mal entendidos, vamos colocar assim. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, existe um conceito em psicanálise que se chama Reverie. É um conceito do Bion. Neste conceito do Bion, ele explica o seguinte: quando o bebê chora, naturalmente, muitas vezes, a mãe entende o que o bebê está precisando. Então, a mãe, né, ela consegue reconhecer a angústia do bebê pelo seu choro e consegue dizer: isso é leite, isso é bumbum sujo, isso é cólica. Ela consegue dar um nome para a experiência do seu bebê. Não é? Então, Reverie, nesse sentido, e ele dá esse modelo, esse exemplo, seria uma ligação entre uma mãe e o seu bebê. Ok? Ok. Um erro comum, e muitos psicanalistas às vezes fazem isso, é dizer que a função Reverie é uma função materna. Não se trata disso. Bion não disse isso. Bion deu um exemplo de uma mãe com seu bebê. Tecnicamente, eu não vou me aprofundar, né? O que ele está nos dizendo é o seguinte: Reverie é quando uma pessoa faz função alfa pela outra. Isso não é função materna. Né? Isso é... no cotidiano acontece com homem, com mulher, com qualquer pessoa. Né? E ele deu esse exemplo porque ele espera que o psicanalista faça isso com o seu paciente. Ele seja capaz de nomear angústias do seu paciente que o paciente não consegue. Não tem nada de função materna. Né? Função materna, inclusive, é um conceito winnicottiano. Então a gente transporta modelos de um lado para o outro, começa a igualar e começa a fazer confusão. Então esse problema da analogia, ela existe muito. Né? Então é importante delimitar o que nós estamos fazendo. Né? E o Bion faz essa analogia entre o místico e Deus, o psicanalista e o paciente. Então é isso que a gente vai se aprofundar um pouco no encontro de hoje. Né? E até a gente poder trabalhar e começar a trabalhar, eu pediria para o Padre Nani nos conceituasse o que é um místico. Né? Senão a gente não vai... Né? São iguais, mas o que é místico? Né? Inconsciente, nós psicanalistas estamos acostumados. Mas e místico, o que é isso? Alô. Boa tarde. Boa tarde. Estou
muito feliz com o convite que o Alexandre me fez. Vou dizer a vocês que eu vou me deter ao místico mesmo e deixar de fato os aspectos psicanalíticos para o Alexandre, que podem ter certeza muito mais gabaritado que eu para isso. Antes de falar o que é místico, como nós vamos entrar de fato, eu pelo menos, em São João da Cruz, que é um dos grandes místicos da igreja, uma breve biografia, acho que seria interessante, né? Depois, só o místico. O que é um místico? Nós entramos num assunto bastante difícil, porque o místico é alguém que vive num espaço muito dificultado pela linguagem. Porque, olhem bem para mim, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um espaço dificultado pela linguagem, pelo fato de que o místico ele vive num âmbito, num espaço fundamentalmente de experiência. Quando eu preparava o que eu ia falar para vocês hoje, eu pensava na definição de self, de eu, difícil de falar. Fale do seu eu. A gente fica assim, e não sai muita coisa. O que é amor? Tanto que tem tantas definições de amor que a gente não sabe o que fala. Deus. Místico está nesse espaço. É nesse espaço fundamental de experiência. Fundamentalmente de experiência. E de um ponto de vista cristão, quando a gente de fato a gente se perde em dizer o que é melhor dizer o que não é. O que não é um místico? Eu reduzo em duas coisas. Um místico não é uma pessoa dotada de graças sobrenaturais. Uma pessoa com muitas visões, com muitos êxtases, com locuções, com profecias. Escutei Deus, corre, viu gente? Coisa séria. Corre mesmo. Não é místico. O místico ele se dá num âmbito extremamente profundo, extremamente íntimo. Uma outra coisa que do ponto de vista cristão o místico não é o que eu denominei aqui de uma pessoa cósmica ou energética. Sabe aquela coisa de abraçar a árvore e beijar pedra? Não é por aí também. Então é uma coisa de fato íntima demais. Não é essa coisa energética e cósmica. E aí a gente vai perceber que duas palavras que talvez mais nos aproximam da realidade do místico é unidade e experiência. Quando eu digo experiência, eu falo de experiência profunda. Não é qualquer experiência. Curiosamente, São João da Cruz ele bebe de uma raiz monástica. Eu sou monge. Monge vem de monos. Monos é uno, unificado. E João da Cruz bebeu disso. Ele significa que é uma pessoa unitária. O místico ele não consegue conviver com a divisão. Ele não consegue conviver com a divisão interna. Ele une as partes. Ele une tudo. O ser dele se torna unitário. Logicamente, como eu falo de São João da Cruz, esse místico ele encontra a unidade na união com Deus. Digamos que essa unidade se dá em 3 dimensões. Para ele, o primeiro traço de união é a união com Deus. É uma pessoa que se une intimamente a Deus. E aí, eu já vou adiantar alguns conceitos que eu sei que o Alexandre vai querer que eu trabalhe. Eu tenho que inserir ele aqui. São João da Cruz tem um conceito extremamente caro para ele, que se chama deificação. O que é deificação? É transformação em Deus. A pessoa se une de tal modo, a tal ponto a Deus, que ela é deificada. A expressão que ele vai utilizar na obra dele é união transformante. Uma união que transforma.
transforma a alma em Deus. Depois é também unidade consigo mesmo. O místico, ele vive nessa unidade consigo mesmo. No ponto de vista de São João da Cruz, isso tem um motivo teológico. A gente, aqui quem é religioso, costuma fechar os olhos e elevar o pensamento para o alto. São João da Cruz não pensa assim. Ele fecha os olhos e eleva o pensamento para dentro dele. Deus é aquele que, acima de tudo, mora dentro de mim. Tanto que ele vai dizer que Deus se esconde, olha o que ele diz, Deus se esconde dentro de mim. E para eu encontrá-lo, eu também tenho que me esconder dentro de mim. Já dá para vocês perceberem que o leque aí se abre para uma profundidade do eu, para uma unidade do eu. Eu me uno a Deus na unidade de mim. Eu encontro a unidade com Deus me unindo as minhas próprias partes, sendo uno nele. E o terceiro ponto é a unidade com o outro, com o mundo. Muito cuidado para vocês não fazerem uma percepção de um místico como alguém intimista, que vive a vida dele meio assim, sabe, na bolha. O místico não é assim. Ele tem compromisso com o outro e tem compromisso com o mundo. Aí sim, o místico se abre para tudo, para a ecologia, para a natureza, para os problemas do mundo. Ele é sensível ao outro e à problemática do outro. Depois, aí a gente vai para a questão da experiência. E é aqui que a gente entra num campo muito difícil. Por quê? Todo místico esbarra no problema da linguagem. E aí a gente tem que entrar com o segundo conceito, que é transcendência. Quem é Deus para ele? Deus é o totalmente outro. É o totalmente diferente de mim. E aí ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que você afirma através dos sentidos que é Deus, não é. Qualquer afirmativa sobre ele é falsa, é mentirosa. Porque Deus é uma realidade que nos supera, e esse é o transcendente. O conceito é de uma herança filosófica, metafísica platônica e escolástica, que diz que o ser ou o princípio divino em sua perfeição e poder absolutos está situado além da realidade sensível. Não corresponde à experiência sensível. Ele está para além daquilo que pode ser humanamente conhecido. E São João da Cruz deixa claro ao afirmar que qualquer afirmativa sobre Deus seria uma inverdade. Não pode ser verdadeira. É por isso que os escritos dele são tidos como difíceis. Se vocês me perguntarem, o Alexandre está me falando que está lá com o calhamaço da obra de São João da Cruz. E se vocês me perguntarem, escuta, exige um conhecimento teológico? De certo modo. Mas o problema é o conhecimento teológico para eu ler uma obra de um místico tão grande como ele? Não. Vou ser honesto para vocês. Vocês podem encontrar teólogos que, se de repente vocês conseguirem se aprofundar nas obras de São João da Cruz e vocês começarem a discutir com ele vai gaguejar. Porque a questão da dificuldade da obra dele é uma questão de experiência sua. É uma experiência que você faz pessoalmente, sozinho. E quando você tem aquela experiência, aquilo ecoa, a experiência dele ecoa em você, e a tua experiência ecoa no escrito, o escrito te devolve, e você consegue perceber o que é aquilo. É um espaço fundamentalmente de experiência. E aí é que mora a grande dificuldade da compreensão dos escritos dele. Então, ele vai dizer o seguinte, a palavra dele:
Quem poderá escrever o que o Espírito dá a conhecer às almas inflamadas no amor? Quem poderá exprimir por palavras o que ele lhes dá a experimentar? Está vendo? Quem poderá exprimir por palavras? Vocês já notaram que, falando do eu, quando você tem uma experiência muito profunda, você fala assim: amiga, deixa eu te contar, vem cá. Aí você fala. A hora que você acabou de falar, você fala assim: parece que eu não consegui falar para ela o que aconteceu de verdade. E a coisa funciona assim. E quem finalmente dirá os desejos que nelas desperta? De certo, ninguém o pode. De fato, nem as próprias almas nas quais isso se passa, elas também não podem exprimir. Depois ele continua: daí a delicadeza inexprimível do deleite sentido num toque de Deus. Delicado. O que é mesmo? Sabe aquele tecido que você nunca viu? O que será? É delicado, é um toque delicado. Ele continua: nem queria eu falar nisso, para não se pensar que é apenas como eu digo, e não mais. Olha para você ver. E nem aquilo que eu digo para vocês que não para aí, tem mais coisa ainda. Ele percebe o limite da própria palavra, o limite da própria linguagem, o limite da própria expressão. Eu mesmo estou esbarrando e eu não consigo dizer tudo. Depois, na verdade, não há termos capazes de declarar coisas tão elevadas de Deus como as que se passam nessas almas, ou seja, no teu íntimo. Como dizer? Por isso, a linguagem própria é somente entender dentro de si e sentir no íntimo, calando e gozando quem o receber. Quem recebe aquilo, goza daquilo e se cala. E tenta compreender uma experiência que é profunda demais. Há uma definição de um espanhol, que aí eu concluo e passo a bola para você de novo, que ele vai dizer o seguinte: olha que interessante. Vou ler devagar, quem quiser anotar vale a pena. O místico é a pessoa, você vai adorar isso. O místico é a pessoa mais resistente a cortes, ou divisões, ou desgarramentos. Ele resiste a se dividir, a se fraturar. Ele resiste a isso. Ele é o grande amigo da unidade, da pessoa compacta, de uma só peça. A mística é profissão da personalidade, do ser íntegro, sem desdobramentos. Ação e contemplação, ou seja, praxis e teoria, encontram-se a serviço da pessoa. As ideias devem frutificar em desejos e operações. Está vendo? Sabe aquela coisa que você fica tranquilo, eu sou padre, eu sei como é que é. Reza, 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 levanta a mão e a vida é uma... O místico, ele não vive isso, ele não consegue viver isso, ele não pode viver isso. Ele se recusa em viver isso, porque ele é pura unidade. Então as ideias devem frutificar em desejos e operações. Especulação, experiência, vida constitui um tecido orgânico na pessoa do místico. Você vai adorar essa agora. Eu conheço ele um pouco. 2 pontos. A verdade para ele é vida. A verdade para ele é vida. Desencontro, mentiras, negações, dizer que eu sou, que eu não sou, que eu não sou, que eu sou, não tem isso no místico. A especulação, uma procura dos caminhos de Deus. A experiência,
é uma conquista das mais recônditas regiões do real. Todos esses traços fazem de São João da Cruz uma pessoa que detesta a dispersão. Pensando no mundo de hoje, nós estamos no laço, né? Detesta a dispersão. O verdadeiro místico destrói a divisão até a raiz, afastando tudo que o impede, tudo que impede o movimento silencioso da alma. Pode nadar agora. Essa questão da linguagem, ela é interessante, né? Porque no último encontro, quem esteve aqui no último encontro? Levanta a mão. Então, no final do último encontro, nós discutimos a questão do paradoxo, lembra? Que ao final da posição depressiva tem uma coisa chamada paradoxo, que não é nem em cima nem embaixo, nem do lado nem para o outro, mas ao mesmo tempo é tudo junto, misturado. Então, a linguagem do místico, nessa analogia que foi feita pelo Bion, ela é paradoxal. Paradoxal é o que eu disse no último encontro, é basicamente o que o Padre Hernani diz sobre a linguagem do místico. Outra coisa interessante é que quando o Hernani fala, ele nos diz que por mais que se diga, você não diz exatamente essa experiência que o psicanalista e o analisando tem de uma sessão. Não foi dito tudo. E não foi ouvido tudo. E a gente pode 5 vezes por semana, e nós não vamos dizer tudo, não vamos ouvir tudo, porque não cabe em palavras certas coisas. Vai para além dessa experiência. O inconsciente é para além da experiência das palavras. Por isso que ele não é reduzível a representações que ficam no espaço e tempo. Não sendo reduzível a palavras ou representações de espaço e tempo, ele está para além das representações de espaço e tempo. Então, a experiência analítica, nesse sentido, deveria ser muito próximo da experiência do místico frente às suas experiências, suas próprias experiências. Porque ao final da posição depressiva de Melanie Klein espera-se este tipo de experiência. Uma situação que te joga já para um outro lugar, para um além daquela experiência que está sendo ali vivida. A posição depressiva sempre aponta um paradoxo que aponta um para além. Então, essa é uma das primeiras aproximações entre mística e inconsciente. É a própria linguagem. Eu tinha posto ali que a gente ia discutir a questão da fé, depois a gente discute isso. Porque vocês viram que eu estava mexendo, só que eu estava tentando fazer isso funcionar, que ele estava funcionando sozinho, ele é vida própria. Tudo bem que a vida tem vida própria, mas não precisa ser tanto assim, né? Eu preciso ter um mínimo de controle dessa apresentação. Tudo que for Bion 2006, que vocês estão lendo aí, é sobre atenção e interpretação, tá? Esse livrinho que eu mostrei para vocês. Os místicos religiosos provavelmente foram aqueles que chegaram mais perto de conseguir expressar a experiência da verdade absoluta. Ou seja, paradoxal, né? Eles expressaram, mas não expressaram, porque ela não pode ser expressada. Expressões poéticas e religiosas possibilitam um grau de publicação no que diz respeito à existência de formulações que alcançam durabilidade e extensão, ou seja, para além das representações de espaço e tempo. Dizendo a mesma coisa de outro modo, o poder veiculador do enunciado verbal estendeu-se tanto no espaço como no tempo. Isso é uma característica, né, que ele coloca em relação ao místico. Mas também vocês vão ver que é o que ele espera de uma interpretação. E aí nós estamos lascados. Ele só espera isso da gente. Que a nossa interpretação, né, tem as mesmas características do enunciado místico. Olha que coisa linda. Nós estamos lascados. E aí, ele
ele diz, continuando essa aproximação entre psicanálise e religião, vou usar o símbolo O para denotar aquilo que é realidade última. Realidade última, daqui a pouco já vou falar, representada por termos como realidade última, verdade absoluta, a divindade ou deidade, o infinito, a coisa em si. Quem teve no Kant, no nosso encontro sobre Kant, tem uma interface sobre isso, né? Porque o Kant ele diz que a realidade última não nos é possível perceber, porque nós percebemos através de representações, que são espaço e tempo. E a realidade última está para além do espaço e tempo. Então a gente só pode perceber fenômenos. Então ele faz uma... O Bion ele faz aqui uma... Ele pega tudo que está para além e diz, olha, eu vou chamar isso tudo que está para além de O. O não incide no âmbito do conhecimento ou aprendizado. Porque eu vou discutir isso. A não ser incidentalmente. Ou seja, não é intelectualmente que você vai ter acesso a algo. Não é por aí. Não adianta catar um livro e começar a ler São João da Cruz e vou ter a experiência... Não vai. Não vai mesmo. Isso eu tenho certeza. Pode tornar-se, mas não pode ser conhecido. Né? A gente daqui a pouco vai discutir Mestre Eckhart e se tornar-se. Né? É uma coisa que você se torna, mas você não conhece. Por conhecimento você não chega lá de jeito nenhum. O é escuridão e ausência de forma, mas entra no âmbito de cá quando evolui a ponto de poder ser conhecido. Né? O que ele está dizendo aqui, que a gente já conversou tanto no encontro sobre Hume, no encontro sobre Kant e no encontro sobre Hegel, é a questão do atravessamento da posição esquizoparanoide, né? Que é sentido como uma escuridão. O intelecto percebe a passagem pela posição esquizoparanoide como escuridão, desconstrução de si mesmo. Né? E aí tem o risco de a gente cair, e aí daqui a pouco eu vou discutir, né? Não conseguir chegar até a posição depressiva, porque coloca alguma falsa verdade no lugar, só para a gente não sentir a angústia do atravessamento da posição esquizoparanoide, e aí começam a nascer alucinações e delírios. Né? Por intermédio de um conhecimento obtido pela experiência. Não tem como conhecer O fora da experiência. Ou você vive isso, ou você não vive isso. Ou você vive a experiência psicanalítica no consultório, ou você não vive uma experiência psicanalítica. Pegar um livro de psicanálise não é fazer psicanálise. Né? A questão é igualzinha. Né? E formulando em termos derivados da experiência sensorial. Sua experiência é conjecturada fenomenologicamente. Que é o que eu disse, né? Você pode saber da fenomenologia, mas da coisa em si, não. E toda vez que eu consigo anunciar a coisa em si, eu dou um nome para ela, eu não estou dando um nome para ela, estou dando um nome a uma outra coisa. Mas não a ela, porque ela é inefável. O inconsciente é inefável. Não fraco, não. Tem mais alguma coisa aqui? Tinha mais alguma coisa? O psicanalista não conhece O, mas consegue identificar fatores que dificultam e facilitam a evolução de O no paciente. Né? Ou seja, isso é muito comum, e eu vou discutir uma das primeiras questões em Mestre Eckhart aqui. É assim, eu não sei, não tenho a menor ideia qual seria o O de um paciente, mas eu sei quando ele está atrapalhadinho. Quando ele está meio atrapalhadinho dá para perceber, né? E quando ele está conectado com o O dele, né, dá para a gente perceber. Se eu usasse uma linguagem winnicottiana, né, dá para perceber quando ele está eu estou conversando a partir de um falso self e a partir de um verdadeiro self. Né? Quando eu estou numa manifestação em outra, dá para a gente saber, e dá para saber o que atrapalha, apesar de eu não saber qual é o O dele. Aliás, eu não preciso saber disso, basta eu saber o que atrapalha. Aliás, saber é uma coisa muito perigosa, vocês vão ver daqui a pouco. Quanto menos souber, melhor. Uma outra questão para a gente introduzir, e aí eu fiz um corte só para... Os primeiros slides foram para demonstrar a aproximação que Bion faz da experiência mística.
Tá? Agora eu vou discutir, e essa parte vai ficar comigo, a de Mestre Eckhart, né? Quando o Bion ele solta aqui um conceito que é baseado em Mestre Eckhart, e eu vou explicar Mestre Eckhart para a gente se aprofundar neste conceito de Bion. Tá? Existem pessoas tão intolerantes à dor ou frustração, ou em que a dor ou a frustração são tão intoleráveis, que elas sentem dor, mas não sofrem. Em inglês, suffer without suffering. Né? Elas sentem dor, mas não sofrem. Né? Então, o que ele está chamando aqui de sofrer? O que é sofrer? Né? Suffer without suffering. Assim, não é possível dizer que elas descobrem a dor. Ou seja, elas não podem vivenciar a dor. Alguma coisa acontece na cabeça delas que essa experiência não é possível. E aí a gente vai entender o que ele está chamando aqui de sofrer. Temos que conjecturar que tais pacientes não vão sofrer ou descobri-lo a partir do que aprendemos com os pacientes que se permitem sofrer. O paciente que não sofre dor fracassa em sofrer prazer. O que lhe nega o incentivo de outro modo poderia ser proveniente de algum alívio acidental ou excêntrico. Ainda acho que ontem eu falei da nossa previsão. Geralmente o paciente que não consegue sofrer dor, ele não sofre prazer. Ele só traz para o consultório experiências e fala e dá um sentido para toda a experiência dele, né? Onde nessa experiência está contido dor, que não pode ser sofrida, e não está contido nenhum prazer. É muito difícil você ver no consultório um paciente desse tipo, ele fala de experiências boas, de gratidão. Não que de repente essas experiências não estavam lá para ser vividas, mas ele não pode percebê-las, porque ele não pode sofrer o prazer. Tá? Tem uma questão muito importante aqui, né? Porque às vezes o paciente ele alega que ele não teve prazer na vida, mas não é que ele não teve. Muitas vezes ele não teve a capacidade de perceber aquele prazer que estava ali disponível para ele. Tá? Isso é uma questão extremamente importante e que muitos psicanalistas confundem, né? Porque eles transformam isso na chamada falha ambiental, né? E às vezes você não pode afirmar isso, porque este paciente ele não pode sofrer nada, nem dor e nem prazer, né? Nós vamos entender, pegar agora a palavra sofrer, colocá-la no microscópio. A impossibilidade de comunicação isenta de frustração é tão comum que a natureza da frustração é esquecida. Uma outra coisa com pacientes que não podem sofrer é que eles não dizem nada. Porque dizer alguma coisa pressupõe sofrer. É uma outra questão do místico, né? Uma outra questão. O Hernani vai abordar isso melhor, né? Mas não dá para eu dizer alguma coisa, vamos dizer assim, com conteúdo sem sofrimento. Né? Porque pensar pressupõe poder sofrer. Deixa eu só... Eu sei um esqueminha lá do Freud, que é tão bonitinho, o Bion adora ele. Tão bonitinho. É a primeira lição dos alunos na escola. Às vezes eles não entendem a extensão da primeira lição que eles têm na escola. Pensem assim, né? Eu tenho o dito cujo do aparelho psíquico, esse nome é horroroso, mas é o que Freud dá, paciência. E a criança vai lá e sente fome, né? Ela sente fome e aí ela vai e chora por uma questão instintiva. Ela vai lá, abre a boca e chora e mama. Aí quando ela mama, ela cria aqui uma imagem minimímica do seio. Palavras do Freud, 1895, projeto com a psicologia científica. Na segunda vez que ela vai mamar, a primeira coisa que ela vai evocar, né, é este seio imaginário. Exatamente esse seio imaginário, que a gente chama de alucinação do seio. Né? Só pode ter, a partir daí, uma comunicação quando essa ilusão é perdida. Quando ela chegar à conclusão que esta ilusão não vai fazer me mamar, não é? Aí eu posso
deixar esse espaço vazio e criar um pensamento. Pensamentos nascem da possibilidade da perda da ilusão. Sem isso não tem pensamento. E para isso é preciso sustentar uma coisa chamada dor e frustração. Se eu não sustento dor e frustração, eu não penso. Se eu não penso, que dirá se eu consigo fazer uma comunicação? Então, olha a simplicidade do modelo até onde ele chega. Né? Alguma dúvida aqui? Se vocês forem tendo dúvida, gente, pode levantar a mão e perguntar, tá? Fica mais gostoso assim. Então, né, tamanha a importância dentro da perspectiva bioniana da relação do sujeito com o seu sofrimento. Ele tem até um livrinho chamado Aprender com a Experiência. Na verdade, deveria se chamar Aprender com o Sofrimento. Né, esse livrinho dele. Um livrinho de 62. Pois não? Você poderia usar um exemplo com um adulto? Ao invés do seio para o bebê, algum exemplo com adulto? Um contexto adulto? Uou! Por favor. Posso tentar. Porque analogamente você pode fazer o que você quiser agora, né? Emprego, você perdeu seu emprego. Pois é, estou aqui. Melhor que sim, né? Você tem pelo menos uns 3, 4% da população brasileira nesse ano, né? Então vamos lá. A pessoa perdeu o emprego, né? Ela pode ficar tão fixada no seu emprego anterior que ela não abre espaço para o novo emprego. Ela não pode pensar no novo emprego. Tá? Foi? Foi. E assim vai. Tá? E assim vai. Depois eu dou esse exemplo. Mais por final, quando vocês se acostumarem com o meu linguajar, eu dou um outro exemplo que é bonitinho. Tem que se acostumar com o linguajar psicanalítico. Então, é isso aqui. Bom, deixa eu continuar aqui. Portanto, incapacidade excessiva de tolerar a frustração provavelmente obstrui o desenvolvimento da pré-concepção. Não interessa aqui. É provável que a intolerância excessiva obstrua a consciência das realizações. Isso aqui é um monte de palavrão técnico que eu vou demorar muito para explicar, mas é o seguinte: quem não tem intolerância da frustração não percebe nem o que é bom nem o que é ruim. Não percebe o mundo. Tá? O psicanalista não conhece a realidade última de uma cadeira, ansiedade, tempo e espaço, mas conhece uma cadeira, ansiedade, tempo e espaço. À medida que o analista torna-se ó, olha o termo que ele usa, tornar-se ó, né? O deificar-se, o que você falou? O deificação é a mesma coisa. Ele se habilita para conhecer os eventos que são evoluções de ó. Né? Ou seja, ele não pode ver no outro aquilo que ele não viu em si. Né? Assim, estou postulando espaço mental como coisa em si, incognoscível, mas que pode ser representada por pensamentos. Pois bem, se O é deidade e meu aparelho psíquico é O, é uma coisa em si, o que ele está dizendo, em outras palavras? Que eu sou deidade. Né? E aí é onde ele faz a analogia entre Deus e o consciente. Analogamente falando. Porque a gente tem que perceber que quando esse cara escreve esse livro, ele já está na linguajar paradoxal. Isso aqui já é escrito em linguagem paradoxal. Não é para ser lido exatamente como estão aqui as letrinhas. Né? É preciso entender que aqui está escrito tudo em paradoxo. Né? Porque ele não afirma que, olha, eu estou postulando o espaço mental, tem Deus dentro da gente. Ele não está falando isso. Mas ao mesmo tempo, se eu for para a perspectiva mística, ele está falando isso. Mas eu tenho que mudar a minha perspectiva. Por isso que elas são análogas. Né? Aí a gente tem uma analogia muito grande. Coisa em si incognoscível, ou seja, o meu espaço mental está para além da minha possibilidade de conhecê-la. Assim como o inconsciente está para além da possibilidade de ser conhecido, logo, né? o que me habita é o inconsciente. Então, por isso que tem muitas aproximações aqui. O analista precisa... Pois não? Uma pergunta assim, na prática. Só se for fácil. Tá bom.
Então, assim, uma maneira que eu enxergo assim, do inconsciente ser exposto para a gente trabalhar ele é a vida em sociedade. É a vida social, né? Em família também. Não, isso é uma pergunta. Essa é a minha pergunta. Ah, essa é a sua pergunta? É. Porque assim, tanto eu ouço falar na psicanálise, em Freud, eu estudo musicoterapia, né? Também ele tá lá. Então, assim, tanto se fala nesse inconsciente, que eu falo, mas como que a gente vai saber limpar esse inconsciente? Assim, como que a gente vai trabalhar esse inconsciente? Como que as coisas vamos melhorar, vamos melhorar. Como é que a gente conversa com ele melhor, né? Então, tem que saber onde que ele tá. Não, a gente não sabe. A gente se conecta com ele melhor. Como? Eu vou te dar uma resposta muito direta na análise. Tá? Não, e o místico, onde que fica isso? Aí você pergunta pro padre. Na hora dele você pergunta pro padre. Tá bom? Mas eu espero que ao final do nosso encontro, guarda e me pergunte de novo e vê se mudou a sua dúvida nas mesmas palavras. Tá? Vamos ver se durante esse encontro alguma coisa se transforma dentro. Tem alguma experiência dentro. Tá? Vamos ver se isso acontece. Que é melhor do que uma resposta intelectual. Ele não vai servir para nada, tá? Já vou te avisando. O Bion ele tem uma outra frase que ele diz, né? Uma explicação intelectual, na melhor das hipóteses, ela é inútil. Na melhor das hipóteses, ela é inútil. Porque o que importa são as experiências que a gente tem. Bom? Onde é que eu estava? Aqui. O analista precisa focalizar sua atenção sobre o desconhecido e incognoscível. O sucesso da psicanálise depende de manter um ponto de vista psicanalítico. E o ponto de vista é o vértice psicanalítico. E o vértice psicanalítico é O. Não é conhecer pessoas, não é saber o que tem dentro da sua cabeça. Isso é um problema da psicologia. Saber os seus neurônios é um problema da psicologia. Sinapse é um problema da psicologia. Não é um problema da psicanálise. A psicanálise não é essa a questão. O vértice psicanalítico é O. O é o que está para além. Então é o que está para além do neurônio. É o que está para além do instinto. É o que está para além. Ou seja, se a gente tiver que construir, é o inconsciente. É aquilo que está para além. Se o vértice psicanalítico é O, aí tem mais uma conversa com os místicos. Que eles procuram justamente essa perspectiva. Tá? Quem aqui está fazendo psicanálise aqui? Eu vi um monte de aluno nosso aqui. Cadê? Um aqui, a outra ali, você aqui, outra ali. Eu vi uma outra que está você, eu vi uma outra que está se escondendo. Quem está se escondendo aqui de mim? Cadê? Tem mais aluno nosso aqui. Cadê? Foi no banheiro. Ali, cadê? Deixa eu para lá, vai. Viu, vocês estão ferrados. Rapadura é doce, mas não é mole não. Não é fácil não. Aí eu viro para o aluno, sem desejo e sem memória. Daqui a pouco vocês vão saber o que é isso. Mas é difícil, eu sei disso. Eu sei. A transformação de K depende de livrar-se a transformação OK, que é deificar-se, depende de livrar K de memória e desejo. Tá? Uma outra coisa que a gente vai discutir o tempo todo aqui. Eu quero discutir duas coisas aqui hoje. Tá? Isso aqui foi só uma introdução. Eu quero discutir duas dificuldades muito grandes que eu percebo nos analistas. Né? E eu me incluo nessa. Encarar uma perspectiva construtiva ou menos infantil o sofrimento humano. Essa é uma primeira perspectiva. E a segunda, essa questão que o Bion coloca de memória e desejo. São duas coisas que são difíceis de fazer em consultório. Tá? Quem foi estudante de psicologia vai perceber isso quando for clinicar. São duas coisas muito difíceis. Repete, por favor. Uma perspectiva adulta sobre o sofrimento humano e a questão, pelo menos dentro da nossa escola, que tem uma perspectiva bioniana, trabalhar para além, né, sem memória e sem desejo. Pois não. Eu tenho uma dúvida. Quando eu falo em depende de livrar K de memória e desejo, e como você vai produzir na clínica a transferência se você se livra da memória e do desejo?
Guarda essa daí, essa pergunta no final, tá? Vamos ver se ela se transforma, essa pergunta se transforma no final, tá bom? Ok, aí finalmente, depois que eu fiz toda essa introdução, a gente pode falar de Mestre Eckhart, né? Que é para eu trabalhar a primeira perspectiva sobre o sofrimento, tudo bem? Eu falei dessas duas dificuldades, sofrimento, memória e desejo. Sofrimento, eu vou trabalhar Mestre Eckhart, que é aquela questão do sente dor, mas não sofre, não é? E aí, em São João da Cruz, né, a gente vai fazer a 4 mãos, trabalhar a perspectiva sem memória e sem desejo, tá? Bom, só alguns dados sobre São João da Cruz, Mestre Eckhart, é o seguinte, né? Ele nasceu em 1260, morreu em 1328, 68 anos. Tem algumas questões históricas aqui que é melhor eu pular. Ele era da ordem dominicana e ele era um místico, e como todo místico, né, ele pode se embananar com as palavras. O Papa na época, tinham 2 papas, só para vocês saberem, na época dele, achou que ele se embananou com as palavras, ele foi para a Inquisição, e alguns textos dele foram considerados apócrifos, né? Não, foram rejeitados. Foram rejeitados mesmo, né? Foram rejeitados. Oi? Hereges, essa palavra. Foram considerados hereges, né? Mas o tempo deu conta da gente entender um pouquinho mais o linguajar dele. Bento XVI o abençoou. Abençoou de Bento XVI? Que bom. A última informação que eu tinha de João Paulo II, que fazia comentários sobre ele. Já Bento XVI já resolveu esse problema. Resolveu o problema. Que bom. Desegerizou ele. Me parece, eu não sou especialista nisso, eu vou falar um monte de coisa de Mestre Eckhart, não sou especialista em Mestre Eckhart, provavelmente vou trazer um monte de analogias da psicanálise para dentro de Mestre Eckhart, vou fazer o caminho inverso, né? Então vocês me perdoem se alguém entende aqui de Mestre Eckhart, mas eu juro que eu estou com boa vontade, tá? Já estou decretando a minha ignorância em relação ao tema, né, para ver o que eu posso fazer aqui. Né? Mas é tudo com muito boa vontade. Bom, deixa eu começar aqui. Eu queria começar sobre a visão que ele tem de Deus. Né? O que ele enxergava que era Deus. O ser é Deus e Deus é o ser. Apesar que Deus está para além do ser. O ser é aquilo que é e Deus é o ser. Né? Bonitinho isso, né? Por isso que quando tem essa coisa do ó, tem psicanalista, a gente vai em congresso browniano, aí um olha para a cara do outro, porque é difícil responder o que é ó, né? E a gente tem que responder o que é ó, porque a gente está no congresso browniano. Um olha para a cara do outro, mas o que é ó? Ah, ó é o que é, né? Mas o que é? Não, é o que é. Aí você fica na dúvida se o cara, né, ele está se baseando em Mestre Eckhart ou ele está fugindo da questão. Mas tudo bem. É um ó, hein? É o ó, né? É o ó, né? Aí não é nem o ó, é o ó mesmo que está acontecendo também. Aí tem uma coisa aqui de catafática e apofática, que não é o caso. E aí eu vou falar tudo, que daí vai ficar um pouco mais clara a visão, né? Deus não existe. É uma afirmação dele. Mas por que raios que esse homem ia falar que Deus não existe? Pelo simples motivo que Deus está para além do tempo. E só pode existir aquilo que está no tempo. Se Deus está para além das representações, então Deus não existe. Porque Deus é maior do que a existência. Então ele não pode existir. Né? O fenômeno que nós percebemos dele talvez exista, mas ele não. Né? E aí vem que existem, né, alguns tipos de seres, né? Os seres mortais subjugados à morte, seres imortais que superaram a questão da morte, e os seres eternos que não podem ser tocados pela existência. Então Deus está na categoria dos seres eternos. Mas eterno é aquilo que está para além, né? Essa palavra é muito usada pelos místicos, né? É tudo que está para além.
transcendência. É tudo que é transcendência. Tá? Uma outra coisa muito cara na ECAR é a questão da unidade. Deus é uno, né? E o uno se contrapõe à multiplicidade. E aí a gente tem uma outra noção importante, que é a noção da diferença. Na hora que surge a diferença, surge a multiplicidade. Não existe diferença em Deus. Deus é uno, né? Esse conceito é importante, porque um pouco mais para frente ele vai dizer que o nosso sofrimento nasce da diferença, né? Da diferença que nós colocamos entre nós e Deus. Porque quando nós nos fazemos unos com Deus, nós não sofremos, né? Aí, cadê a mocinha lá? Ela perguntou, né? Então, quando eu consigo fazer me uno com o meu inconsciente, eu não sofro. Como se une? Ah, quer receita de boa? Você está pensando que você está em palestra de autoajuda, né? Eu vim complicar a sua vida, não vim ajudar a sua vida, né? Não é autoajuda aqui não. Tá bom. Tá? Não tem essa não, não tem essa não. Eu vou dizer o que não é, não o que é. Essa pergunta você não se faz para um psicanalista. O que é? Oi? Hã? Então, quadrado ali para mim. Eu sou o que sou. Deus exclui o uno, mas fundamenta a multiplicidade. Todo ser humano é sustentado pelo divino, né? Na perspectiva, por exemplo, onicotiana, o que sustenta o sujeito é o verdadeiro self. Não é isso? É a mesma coisa. Mesma coisa analogamente, pelo amor de Deus, né? Ainda em Deus, pelo amor de Deus, é analogamente. ECAR utiliza, não se interessa, Deus é nada, pelo mesmo motivo que ele não existe, porque ele está para além das possibilidades de categoria representacionais. Então ele é nada, né? Mas ele também está para além do nada, porque nada é alguma coisa. Então eu também não posso dizer que ele é nada, porque ele está para além do nada. E nada é colocá-lo dentro de um conceito. Eu também não posso dizer isso. É complicado. O ECAR ele vai se referir a Deus de várias formas. Ele vai falar do Deus que conversa com a gente, que é o Deus trinário, e ele vai falar também da essência de Deus, né? Godhead, deidade, ou no texto aqui do Paulo César Sander, divindade. Na primeira versão em português foi deidade. Geralmente é por deidade que Godhead é transcrito, né? Deidade, que é a essência de Deus. Então ele vai fazer essa distinção de quem conversa com a gente e com a própria essência dele. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Porque é na deidade que estão todas as formas, né? Como na perspectiva platônica, né? As formas estão lá. Como vocês vão entender essa parte aqui também, eu vou ler um trechinho dele que é muito esclarecedor. É na deidade que se encontram as formas de tudo que é criado. Tudo que é criado está lá. Só que na deidade, para fora do espaço e do tempo. E quando ocorre a diferenciação, aquilo adentra ao espaço e tempo e passa a existir. Tá? É essa visão que ECAR tem em relação a essa questão de Deus. O ser humano foi criado, mas ao mesmo tempo está na eternidade, na deidade. É como se dissesse que, apesar de tudo que aconteceu na nossa vida, o nosso inconsciente está lá. Está lá quietinho, né? Por favor, me pergunte o que vai acontecer com o seu inconsciente quando você morrer, tá? Pelo amor de Deus, pergunte para ele, não para mim. Tá? Essa é uma pergunta que você faz para ele. Eu não sei disso. Oi? Então fazendo uma analogia, é mais ou menos como o próprio mundo das ideias
platônico, o ambiente das ideias? Pode ser. Pode ser. Porque se tudo evolve, né, é porque já tudo está lá. Uma conversa hoje com o Hernani, ele me fez uma pergunta sobre a própria escola, né? E quando nós teríamos, por exemplo, a nossa próxima turma presencial? Eu falei, não teremos a próxima turma presencial, né? Ele falou, mas por quê? E eu respondi, eu estou falando com o padre, eu posso responder assim porque Deus quer. E por que eu posso responder isso falando com o padre, né? Porque me parece que, pela experiência, está no DNA da escola ser virtual. Simples assim. Eu preciso reconhecer isso. E a partir do reconhecimento disso, pode evolver e a escola pode ser o que precisa ser. E não o que eu quero que ela seja. O que eu quero que ela seja totalmente irrelevante. Cabe à direção da escola colocar em marcha aquilo que a escola é. E aquilo que a escola é, não é o que a sua direção ou os seus professores querem, é o que ela é. Entende a diferença? Por isso que desejo e memória atrapalham. Porque a gente precisa reconhecer que tem algo para além do querer do diretor da escola, e cabe ao diretor da escola se colocar a serviço daquilo que é. E na verdade eu não preciso nem chegar a Deus, né? Basta eu ter um mínimo de bom senso, que eu não sou o centro do universo e, portanto, eu preciso reconhecer que a escola tem um DNA, que é dela, não é meu. Me colocar a serviço dela. Olha que coisa bonitinha. Pode. Ele me cortou, agora eu cortei. É porque quando o Ale falou isso, eu estava pensando que algo muito fundamental com relação ao místico ficou para trás, e entra exatamente nisso que você está falando. Porque o místico, ele é acima de tudo uma pessoa com clareza em relação à opção. Eu vou adiantar algo que depois vocês vão entender. São João da Cruz vai falar de noites, onde ele fala de noite ativa e noite passiva. Ativa dos sentidos, ativa do espírito, passiva dos sentidos, passiva do espírito. Não desespera não, depois vocês vão entender. Mas é interessante porque essa opção fundamental significa o abandono de todas as outras opções. Eu vou usar um exemplo quase idiota, mas eu adoro essa garrafinha verde. E a minha opção de vida é essa garrafa verde. Significa que as azuis, as vermelhas, as roxas, as pretas, as marrons, todas têm que sair da minha vida. E aí é que ele vai falar de uma escuridão necessária a ser vivida. Porque quando eu traço essa opção fundamental, significa que eu coloco todo o resto em escuridão. Eu entendi bem quando o mestre Eckhart fala dessa não existência, essa de Deus. Não é uma não existência porque ele não existe. É uma não existência porque qualquer experiência, e entra O, qualquer experiência dizível não é. E eu estou entendendo, o Ale, tadinho, meus pêsames. E para mim também. Sim. Porque falar disso do inconsciente, falar de O, falar de uma experiência mística, quando você fala, não é. Essa é a questão. E quando o Ale fala em nada, São João da Cruz vai falar nisso. Eu vou adiantar uma parte que vai dizer o seguinte: não repara, nós precisamos pensar assim, menino, o cara vai ficar aqui até às 11, né? Porque a letra está grande, tá? Olha que interessante. Esse é um poema, quase um dito de São João da Cruz, quase uma reunião de ditos, que vai dizer assim:
Para chegares ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para chegares ao que não gozas, hás de ir por onde não gozas. Para vires ao que não possuis, hás de ir por onde não possuis. Você possui Deus? Não. Então teu caminho tem de ser por uma não posse. É um não controle, né? Ô padre, Oi. tem uma coisa que aconteceu na primeira palestra dele, que ele falou de Hegel, né? Naquela aqui, do paradoxo. É. E aí, pelo que eu entendi, esse Hegel falava do não ser. Teve um momento ali que houve esse levantamento. Então, acho que isso que você está falando me parece isso, assim, que para eu conhecer a Deus, eu não posso ter um eu fixo, um eu sedimentado. Preciso abrir mão desse eu para ver o outro. Quando o Ale vai querer que eu fale sobre isso, eu vou fazer um parêntese minúsculo, porque eu vou aprofundar nisso. Quando São João da Cruz, como místico, fundamentalmente experiencial, fala sobre fé, ele vai falar que a fé é uma luz escura. E é interessante, porque ele vai lembrar a caminhada do povo do deserto, dos 40 anos no deserto, e ele vai dizer assim, aquele povo foi guiado 40 anos no deserto por uma nuvem escura. E aquilo era a fé, ser guiado por uma nuvem que é escura. E o Ale falou muito bem nos apanhados que ele... Não estou puxando o saco não, falou mesmo. No apanhado que ele fez até agora. Porque isso implica em dor. Não tem como. Porque imagina você ir se abandonando, ir se deixando, ir abandonando conceitos, até certezas, para que você entre no novo. E quem de nós quer entrar no novo? Ah, quem aqui levanta a mão quando eu fizer a pergunta? Quem não sente medo do novo? Todo mundo sente. O novo verdadeiro. Porque o novo, de fato, exige um abandono de seguranças, de controles, de certezas. E aí? E ele continua. Oi. Vendo você falar isso, me é interessante a gente olhar para o lado do livre-arbítrio. Tá. O que é certo para você, talvez não seja o correto para mim. Então assim, eu preciso viver para saber se é certo ou é errado. Então assim, essa questão de você estar levantando sobre o que está acontecendo, verdade? Isso me é interessante que, para você que é de uma religião, Deus existe. Tá. E se alguma pessoa cresceu diante de uma religião devido a sua família empregar isso para ele, e futuramente ele querer deixar, abandonar todos os princípios na qual ele aprendeu e viver uma nova vida? A questão é que eu acredito que o Ale vai justificar, é que se você falar em uma experiência de Deus, como eu estou falando agora, supondo a existência de Deus, ou falar de uma transcendência sua, supondo uma autotranscendência, onde você como ser humano busca o bem, busca a beleza absoluta, o bem absoluto, a simplicidade absoluta, a unidade plena no teu próprio eu, o caminho é o mesmo. Porque isso vai supor você se deixar, você se abandonar. Você, São João da Cruz usa a expressão, uma obscuridade, supõe uma obscuridade. Tem uma coisa muito interessante, eu sou católico, né, padre? Então não adianta eu falar para vocês que não, né? Agora que eu estou enlouquecendo. Mas tem uma coisa no Concílio Vaticano II, que eu acho que é uma das mais belas pérolas do Concílio. O Concílio afirma que Deus espalhou no mundo as sementes do Verbo. O que é isso? Que Deus espalhou no mundo, no João, na Maria, no Benedito, no André, no ateu, no judeu, não sei lá onde que for, no diabo a quatro. Também nele. Também. Deus espalhou sementes do Filho dele.
E isso está germinando no mundo. Vamos romper máscaras. Eu vim conversando com o irmão Benedito, ele também é monge, está aqui. Eu falei por ele assim, é lindo ver quando o nosso mosteiro atende 1.500 a 1.600 pessoas por mês. Vai de tudo. Você pensar e imaginar. E é interessante, porque você vê que Deus age em você, em você, em você, em você, em todo mundo. E aquilo está sendo ação. Deus, Ele está em ação no mundo. E aí é que está esse caminhar da transcendência de qualquer ser humano implica numa obscuridade. Implica em abandonar desejos e memórias. Senão você não entra no novo da vida. Senão você não vai entrar no novo da vida. Então, aí é que é bonito, não sei se você entende. Eu não estou aqui falando de religião, nem de catolicismo, eu não estou aqui muito menos falando de dogma. Eu estou aqui falando da mesma coisa que ele está falando, que Bion disse e que Mestre Eckhart disse. Nós entramos num nível, bem, que religião, igreja, catolicismo, dogma, ficou tudo para cima, a gente desceu num nível bem mais profundo. E nesse nível, a gente se encontra, mesmo se você for ateu. A gente se encontra. Porque é abandonar o próprio eu, as próprias certezas, e chegar nesse espaço que ele jogou para mim, depois eu jogo para ele, tá? É claro, né? Esse espaço que você fala assim, o que que é? Sabe o que que é? É o ó. O quê? Não, mas ele existe, ele é alguma coisa. Mas e você falar? E você dizer? E você expressar? E você chegar? Você chega, você toca, mas você não fala. E se te perguntarem o que é, você gagueja. E é difícil dizer. Esse espaço, o místico chega, o ser humano chega. Qualquer ser humano chega, se ele tiver, logicamente, as disposições certas para chegar. Mas deixa eu concluir, senão eu vou para o tempo dele. Uma dúvida que ficou quando o senhor começou a ler o poema. Como é possível chegar no desconhecido indo pelo caminho desconhecido? Eu vou falar disso depois. Aí é hora de entrar na fé em São João da Cruz. Para ele o que é fé? Que é aquela dicasinha que eu dei, é uma luz escura. Você cai na escuridão. Quem aqui fez já a experiência analítica bastante profunda? Levanta a mão. Quem não passou pela escuridão? Tem hora que a gente olha para aquele e a gente fala assim, o que você vai deixar de pé? O que vai ficar de pé? Só que essa experiência o místico faz. Porque no ponto de vista do místico, ele está diante da verdade absoluta. Lá no mosteiro, eu falo para os monges, eu falo, vocês param de fazer macacada. Falar que é o que não é o que é, não adianta. O que você é? Porque um dia, do ponto de vista da fé, nós vamos nos colocar diante de Deus. Levanta um pouquinho. Ele é Deus. E aí? A hora que eu olhar para a verdade absoluta, o que eu vou falar? Não, eu sou super legal. Eu sou lindo, eu sou espetacular, eu sou maravilhoso, eu sou dominador, eu sou tudo. Diante da verdade absoluta, tudo vai cair. Tem que cair logo, porque vai cair. E eu acho que essa experiência eu tenho feito, Vera fez, você fez, a Lê fez, não tem jeito. E eu faço. Faz, deixa conversa comigo. presente só, não tem no passado a ser não. Para vires a ser o que não és, olha a transcendência. Para vires a ser o que não és,
has de ir por onde não és. Depois, na segunda parte, ele vai falar o modo de você possuir tudo. Encosta. Para vires a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para vires a gozar tudo, não queiras gozar coisa alguma. Para vires a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para vires a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Depois ele entra no modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrogar-te ao tudo, porque para vires de todo ao tudo, has de deixar de todo em tudo. E quando vires a tudo ter, has de tê-lo sem nada querer. Porque se queres ter algo em tudo, não tens puro em Deus o teu tesouro. É nessa desnudez, uma palavra muito São João da Cruz, desnudez, é isso, é se desgarrar, né? Se desgarrar. Nós passamos por uma experiência que não adianta, tá? Diante dessa experiência, cala a boca, porque não tem o que dizer. Eu vi minha avó morrer semana passada, fiquei 3 dias com ela no hospital, numa média de 12 horas. Tudo sai, tudo deixa, tudo acaba, tudo fica. Quem nega isso? Nessa desnudez, acha o espírito a quietação e o descanso. Porque nada cobiçando, nada o impele nem para cima e nada o oprime para baixo. Questão do desejo. Porque está no centro da sua humildade. Pois quando cobiça alguma coisa, nisto mesmo se fadiga. Porque quando cobiça alguma coisa, é nisso mesmo que ela se cansa. Aí tem a questão da pobreza que eu já vou chegar também aqui. Mercado. Você vê que quando a gente começa e entende a analogia, a conversa pode continuar. Não é uma ruptura entre psicanálise e religião, é uma conversa. É só a gente não igualar as coisas que dá. Nossa, tem tanto assunto para conversar, né? Dá para conversar muito. Continuando aqui, muito análogo a São João da Cruz, Eckhart diz que em todo ser humano existe Deus, e na essência é o próprio homem, porque se na deidade já existe a forma de mim mesmo, então eu sou Deus. Aqui ele teve um pequeno problema com a Inquisição. Ele teve um pequenino problema com a Inquisição aqui, né? Mas que foi superado depois de 800 anos. 800 e blá 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 anos, isso foi superado. Então, porque o que ele está colocando, né? A mística de Eckhart é achar Deus dentro de mim. É igual ao São João da Cruz. São os místicos. Né? É achar Deus dentro de mim. Transportando isso para a psicanálise, né? Respondendo a sua pergunta, é se conectar com o inconsciente. E aqui tem uma questão importante, né? Você falou em limpar o inconsciente. A questão não é limpar nada. A questão do sujeito, do indivíduo, é deixar ele envolver. Ele não é sujo. Sujeira é o que a gente faz com ele. Né? Ainda, uma supervisão essa semana, eu coloquei fantasia é o que a gente coloca no lugar de um sofrimento que a gente não vive. Na sua? Então não se trata, eu vou limpar o inconsciente. Essa é uma visão meio talvez freudiana.
Na perspectiva pioneira não é assim não. É o que você está atrapalhando o devolver. Isso é que é sujeira. Porque existe uma diferença. Daqui a pouco eu vou cair nisso. Então a questão é como é que eu consigo sofrer a dor? Essa é a questão. E O não vai evolver sem dor. Não resta a menor dúvida disso. Porque é preciso suportar dor e sofrimento para que O possa evolver. Respirar dói. Não dói? Vocês já se esqueceram, mas respirar dói. Viver dói. Fazer academia dói, andar dói. Conforme o tempo vai passando, as dores vão aumentando. Né? Só piora. Só piora. É inevitável. Por isso que é o que é. Deus é o que é. Né? Em análise, é o que é. E onde é que está o sofrimento? É quando eu tento tamponar o que é. Sofrer é tamponar o que é. É não poder viver o que se é. O que é uma tremenda burrice. É meio burrice isso. Né? Eu não tenho tudo não para dar. Eu entendo que tem tolerância à frustração, mas uma perspectiva porque já se é. Não é tornar-se. Já se é. Não tem nada para ser feito a não ser desnudar-se. Análise é desnudar-se. Análise é tirar o excesso de coisas que a gente empilhou na cabeça da gente para poder ser o que é. E assumindo toda a responsabilidade pelo que se é. Né? Se a gente olhar uma perspectiva lacaniana, quando o sujeito chega no indizível, a análise foi a contento. Enquanto ele pode dizer algo na análise, não foi a contento. Essa é uma perspectiva lacaniana. Porque o inconsciente está para além da linguagem. É a mesma coisa. Você vê que eu estou repetindo várias perspectivas psicanalíticas dizendo a mesma coisa. Não é? Isso não muda. Bom, o Eckhart ele vai dizer que em toda alma existe um abismo, Grund, em alemão é um abismo, eu prefiro traduzir por abismo, e lá existe Deus. Né? Lá nessa profundeza, né, teoricamente, está Deus. Vocês vão, até isso ele desconstrói daqui a pouco, mas didaticamente vamos colocar assim. Tá? E lá, nesse lugar, existem as potências mais altas, que é verdade, inteligência, vontade e liberdade. Muito parecido com João da Cruz. Né? Inteligência é poder saber a verdade, o real, aquilo que é. Vontade é a capacidade de agir, e tudo acontecendo em liberdade. Eu acho que a diferença aqui em São João da Cruz é a questão da memória. Né? Que entra em São João da Cruz. E nesse núcleo, homem e Deus deixam de existir como coisas separadas. Né? Eu coloquei que Deus é uno. Na diferenciação surge o homem. Então, no núcleo de cada sujeito, existe um espaço de indiferenciado, onde Deus e o homem, essa diferença não existe mais. O Winnicott talvez tenha chamado isso de verdadeiro self. E ele, inclusive, diz que no verdadeiro self não existe identificação, não existe tornar-se igual a, né? Não é um verbo, é uma identificação direta, é o feminino. Né? Ele vai dizer lá numa passagem que não é uma identificação masculina, é uma identificação feminina, porque não existe diferença entre o sujeito e o objeto. Né? Isso está lá em Winnicott, né? Quando ele fala das identificações no verdadeiro self. Deixa eu ver o que eu vou pular aqui, porque a hora está indo, né? Agora vem uma questão importante aqui, que é a questão, eu vou pular essas partes aqui, que é a questão do Cristo. E a diferença também de engendrar e criar. Tá? Deus não cria nada. Isso é uma questão importante para Eckhart. Deus engendra, ele não cria. Tá? Engendrar tem a ver com esse evolver de obra. É uma questão de transbordar.
O amor de Deus é transbordante. Por isso ele engendra o ser. Ele não cria, ele transborda. Tá? Essa é a diferença entre engendrar e criar. Criar, ele tem uma noção de transformação. Eu pego uma coisa e transformo em outra. Isso é criar. Né? Deus está para além disso. Isso é fácil, isso é qualquer um faz. Criar qualquer um faz, qualquer imbecil consegue. A questão é engendrar. Engendrar é mais difícil. Engendrar daí é só com ele. Né? Que é essa questão do evolver. Né? Então, a gente começa a entender que palavras em psicanálise como escolha, elas são muito complicadas. Escolha inconsciente é um tipo de frase que me soa muito quadrado. Porque é ser o que se é, não é escolher o que se é. Você não escolhe o que você é. Você já é. Você pode tornar-se o que você é. Né? Dá fluidez a este engendramento. Mas você não pode escolher isso. A palavra escolha inconsciente é péssima. Né? Você dizer que o Rio Paraíba escolheu o traçado dele. Coisa mais imbecil. Lá esse rio escolhe. Né? Ele é engendrado pela natureza, vai lá e faz. Né? Tem o traçado que tem. E assim a gente. É duro a gente ter um traçado e querer fazer outro. Aí eu começo a achar que é perigoso. É onde o Bion vai situar a questão do desejo. O desejo faz a diferenciação entre uma escolha narcísica, desejo, que é a precariedade do amor, e aquilo que se é. Né? Em análise a gente vê muito isso, né? A natureza do cara está para a direita e ele vai para a esquerda. Né? Eu não... Veja, ele podia vai para baixo, vai para sudoeste, vai para noroeste, para mim não faz quando é que ele vai. O que eu estou percebendo, e eu volto àquela frase do Bion, é que eu acho que ele está indo na direção errada da natureza dele. Aí vai sofrer. Simples assim. Não tem questões morais aí, entendeu? Não tem bem e mal. Você está indo no lugar errado. Né? Aparentemente você está numa experiência que não é muito legal para você, não. Diga. Por analogia, pelo ó, então, o acompanhamento que eu tenho é que, na verdade, a gente abandona a questão da dialética, do bem e mal, certo e errado, moral ou não moral, e vai para a esfera da dialógica, e nela se subtrai, e nela se fusiona, e nela se desmuda. É o que o Bion chama de experiência. Nós vamos para a experiência. Análise não é diálogo no sentido de socrático. É experiência. Tá? Eu nem sei mais onde é que eu estava mais, deixa eu olhar aqui. Vou falar do Cristo. Ok. Eu preciso da minha cola para falar isso aqui. Né? Que é para a gente já começar a pensar em fechar isso aqui. Bom, o Eckhart ele coloca como... Qual é a palavra que ele usa? Eu estou tomando uma das palavras aqui. Tá. Vou fazer um joguinho aqui, daqui a pouco eu explico o jogo. Tá? Vamos supor que sejam expressões de Deus, sabedoria. Isso são coisas de palavras de Eckhart, tá? Bondade, justiça e verdade. E aqui começa a falhar a linguagem, eu posso dizer que isso é Deus, expressão de Deus. A linguagem falha agora aqui, tá? E aí ele diz o seguinte, né? E aí vocês vão pegar bem a analogia. Ele fala do bom, ele vai falar do sábio, ele vai falar do bom, ele vai falar do justo, ele vai falar do verdadeiro. O que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que ele faz uma... Eu estou sendo muito simplista agora, muito didático agora, por favor. Ele vai dizer Deus e ele vai dizer o Filho. O Pai
não é Deus, é o Pai, daí é uma faceta de Deus, e o Filho. Tá? É quando eu me torno o sábio, o verdadeiro, o justo. Isso ele vai dizer que é Cristo, no Brute, engendrado. Então aqui está a sabedoria, que é o Pai. Aqui está o sábio, que é o Filho. E ele coloca a alma, né, como lugar onde tudo isso acontece. João da Cruz, idêntico. Idêntico, né? Idêntico. A questão da Trindade. Aqui entra a questão da Trindade. Então ele vai dizer que na alma de cada sujeito, Deus, né, engendra e Cristo renasce a cada momento. Quando eu disse para vocês que a gente atrapalha, é que a gente não se torna o sábio, o bom, o justo, o verdadeiro. Analogamente, eu não sei em psicanálise se é sábio, bom, justo, verdadeiro. Eu não sei se é isso. Eu estou dizendo que essas são as qualidades que eu busco no meu paciente. Não se trata disso. Mas eu consigo reconhecer que aquilo que ele é não consegue tornar-se filho. Ele não consegue ser verbo de si mesmo. Seja ele qualquer verbo que for. Seja qualquer um, eu não sei qual que é. Pois não. Você acha que se ele conseguir, então ele chegou na alta? Chegou no fim da análise? Eu não sei, eu nunca vi ninguém que chegou nisso. Nem Eu vi gente dizendo que isso aconteceu. Mas eu sempre faço isso. É quase um sinal de soberba já, né? Eu posso dizer, não aguentei mais ir lá. Aí passa. Eu tive alta, não. Oi? Ou não me aguentaram mais, porque normalmente é o analista que fala, vai. Pode ser. O negócio é o seguinte, você está precisando que eu assine as 4 vias, me dá aqui que eu já assino. Eu sou incompetente, não faço mais nada por você. Procura outro que eu já não tenho mais nada para te dar. Né? Aí vai para Deus, vai para Deus. Vai para Deus. Né? Mas está claro, eu estou fazendo uma analogia, né? Eu não sei se é isso aqui, mas que é nítido que a gente percebe que o sujeito não vira verbo, né? Ele não consegue ser verbo de si mesmo, isso é nítido. Ele derrapa, e não vai. Né? Sabe a impressão que às vezes se dá? Eu falei isso acho que ontem, mas eu vou ser mais delicado, tá? Eu falei outra coisa ontem. Uma supervisão. Ele faz assim, ele bota um ponto aqui, ele fica assim, ó. Vai sessão e volta a sessão. Vai sessão e volta a sessão. Vai sessão e volta a sessão. E eu olhando para esse pontinho que está aqui. Não dá para virar verbo de jeito nenhum uma pessoa dessa, né? Não vai para lugar nenhum isso. Ale, uma frase só, que eu acho que você pode desenvolvê-la. Do ponto de vista teológico, o Pai é o puro conhecimento. Sim. O mais puro e verdadeiro. E o Verbo, o Filho, é a expressão mais pura do conhecimento. Né? Que é o sábio. É exatamente isso. Né? E o que a gente espera numa análise é que no final o sujeito consiga ser isso dele mesmo. Né? Não estou entrando no mérito se ele é Deus ou não é Deus, ou não é, mas analogamente esse caminho está indo. O Bill percebeu isso. Opa, o que eles estão falando acontece no consultório. A gente percebe isso no consultório. Não é? A gente percebe isso. Deixa eu pular essa parte. Que é criado e engendrar. Eu já falei. Tá. Deixa eu já pensar em começar a caminhar aqui. Como é que eu vou encaminhar ao final? Que já são quase 4 da tarde. Observem que o tempo todo eu estou discutindo o sentido dentro de uma análise. Qual é o sentido da experiência analítica? Né? Eu estou tentando discutir o tempo todo, né? Ou como é que o sujeito faz para que a sua experiência tenha sentido? Né? E qual é a questão do sofrer? Existe uma questão chamada baixa tolerância à frustração, que é o que o Ben colocou no começo,
que é justamente o quanto que o sujeito aguentaria carregar de cruz. Tem gente que não aguenta carregar muita cruz, mas ele tem uma cruz para carregar, ciência. E uma questão que não com essas palavras, agora eu vou ser um pouco mais livre, sair do texto para eu poder ir encerrando essa questão, é que nesses sujeitos, em muitos, a cruz bota o sujeito de joelho. E aí ele empaca. E fica olhando para aquele pontinho ali, pedacinho. E uma das questões de uma análise, espera-se que seja colocar esse sujeito de pé. Para que ele possa subir o Calvário com a sua cruz. Ele cata a sua cruz e vá subir o seu Calvário. Ou seja, não tem nada a ver com não sofrer. Mas que ele seja capaz de carregar o seu sofrimento. Força? Tipo, força. O que você quiser chamar. Tem gente que derrapa no ódio, tem gente que derrapa na inveja, tem gente que derrapa na soberba, tem gente que derrapa na vaidade, tem gente que é fraco mesmo. Para saber onde que a pessoa tropeçou. Eu posso ficar até amanhã falando para você de todos os sentimentos onde uma pessoa pode derrapar. E eu não vou encerrar todos eles. Por exemplo, inveja é muito comum. Tá? Pode ser em vários lugares que a pessoa cai de joelho. E aí tem uma questão muito fundamental que analistas e terapeutas e blá 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 caem. É trabalhar com base no princípio do prazer. E nós temos que estar para além do princípio do prazer, no sentido de que não se trata de forma nenhuma de não sofrer. Se trata de aguentar sofrer. O cara escreveu o livro da Divina Consolação. Consolar e mestrecar é seu poder levantar sua cruz, seguir para o Calvário e ir lá ser crucificado. Isso é consolação. Não é ficar, tadinho. Coitado. Judia. Ainda faz usa essas palavras horrorosas. Não é isso. É colocar o sujeito de pé para que ele possa ir lá, aguentar a sua crucificação. E o que Mestre Eckhart chama de crucificação? Eckhart chama de crucificar poder, isso é belíssimo nesse camarada aqui, uma das coisas mais belas que eu li esse ano. Rico é legalzinho, viu? Mas não é tão bonito que nem isso aqui. O sujeito, ele precisa aguentar o seu sofrimento, a sua crucificação, desse jeitinho, com o pé na terra, com a cabeça para cima. Significa que ele está sofrendo tudo que ele tem que sofrer, mas aquilo tem um sentido. O sofrimento dele não é em vão. A experiência dele não está sendo em vão. E aí vai ter uma ressurreição, que é o que vem depois disso. Então, depois disso, espera-se que ele veja um mundo diferente, que ele veja algumas outras coisas que ele não estava vendo, que ele aprenda com a experiência no livro do Bion, ou aprenda com o sofrimento, que acho que deveria ser esse o nome do livro, que ele possa passar por essa, vou chamar aqui de mitologia, da cruz, que ele possa, mas com o pé no chão, ele seja capaz de fazer isso. E aí o sofrimento dele, porque qual é a questão do sofrimento? O que o Bion coloca, ele dói, mas ele não sofre. E sofrer com o Bion é exatamente fazer toda essa passagem. É poder dar um sentido ao seu sofrimento. Você sofre e não dá um sentido ao seu sofrimento, você não sofreu. Você só está sentindo dor. Mas essa dor não foi processada em sentido. Então eu estou discutindo o tempo todo o sentido. O que acontece com o paciente é que o sentido da experiência dele está congelado. Isso é repetição. Quem foi que falou em repetição? Quem falou? Não lembro mais. Isso é que é o dramático numa análise. É o paciente passar pela experiência dele e ela não ter sentido. Ele empacar numa fantasia inconsciente onde ele é uma vítima, onde mamãe e papai não me deram o que eu queria,
onde o Édipo, onde não sei o que, onde o seio, onde o pênis, onde que a psicanálise está tarimbada de descrever várias fantasias possíveis, mas toda fantasia é justamente alguém que não pôde, né, dentro dessa analogia, ser crucificado. Daí empacou, aquilo ali empaca, né? E o psicanalista se compadece, porque ele se iguala, porque ele não pode ser crucificado. Aí o narcisismo dele se iguala com o do paciente e ele também fica de joelho. E ele não consegue dar uma experiência para a análise. Né? Ele não pode dar um sentido para a análise, porque ele foi posto de joelho, porque ele se identificou com o narcisismo do paciente. O narcisismo dele se identifica com o do paciente com os dois joelhos. Vixe, Maria. Tragédia. É o mais comum, e não é comum, gente? Quem assiste as supervisões da escola? Não é? Não é mais comum? Mas você falou isso pro fulano? Não. Mas você falou a fantasia para ele? Não. Gente, vai empacar. Você vai empacar. Né? Não dá um sentido novo. Que talvez tenha medo de passar pela escuridão lá. Sim, aí vamos cair nisso aqui. Que é foda. Mas eu diria para você que é foda. Mas você sabe o que é foda? É você ver o sujeito empacado no lugar. Isso é foda. Foda o sujeito não poder dar um sentido novo para a experiência dele. Não é ai, ai, ai. Eu sei que está doendo, gente. Não se trata disso, mas o que eu estou transformando a minha dor? Em fantasia histérica? Em neurose obsessiva? Eu estou transformando em que isso aqui? Empaquei na posição esquizoparanoide? A gente tem muito nome para dar para isso. Mas não é devido. Não é? Se a gente usar uma linguagem freudiana, né? A pulsão parou. A pulsão ela não foi para o seu devido. Seria uma linguagem freudiana. Mas aí as analogias, você vê que as analogias vão se intercruzando, né? As analogias vão se intercruzando bastante, mas o que a gente pode aprender, eu acho que pelo menos o que eu me propus com o Mestre Eckhart é cuidado. E isso é muito comum, é o analista derrapar e transformar uma análise numa coisa sem sentido. Porque ele se compadece com a dor. Não é? E não se compadece com a falta de sentido. Ele tem que se compadecer com a falta de sentido que está acontecendo aí, não com a dor. Porque dor é dor para todo mundo. Cada um tem a sua. Não é? Outro dia, sendo muito irônico, eu vou levar um aluno, né? Não, mas dor todo mundo tem. Eu estou aqui, eu podia estar em Nova York. Podia estar andando no Central Park. Olha como dói para mim isso. E daí? Não pode doer para mim? Pode. E aí, vamos fazer o que com essa dor? Não é? Mas tudo bem, isso aí está aqui, tem uma supervisão para você. É o sentido que eu dou para minha dor. Estou só com o pai, fazer o quê? Cada um com as suas escolhas. Né? Então, mas o que é triste, né, é o sujeito over and over again, tendo a mesma perspectiva, a mesma fantasia histérica, a mesma fantasia narcísica para aquela experiência. E não vai para além disso. Isso é triste. Com isso que ele tem que se identificar. Né, com essa falta de perspectiva. E não com a dor. Isso é comum para todo mundo. E ele não vai poder resolver isso, porque seria uma impotência ele achar que ele vai resolver a dor de alguém. Dor, ele não vai resolver. Porque a dor é inerente a estar vivo. Ele não vai resolver a existência. Simples. Ele não está aí para isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que pelo andar da carruagem, eu vou parar aqui. Eu só queria colocar uma coisa aqui. Ou seja, não dá para ser neutro. O terapeuta não tem como ser neutro. Neutro? Neutro, assim, numa sessão. O que é neutro? Neutro, só deixar o paciente falar. Há que se ter um diálogo, então. Um diálogo para chegar nesse sentido. Há que se ter uma experiência. Mas não há que se ter, se tem. Ele querendo ou não, tem. Qual é o sentido que ele dá para essa experiência? Isso ele tem que escolher. Tá? Cuidado com essa palavra neutralidade. E uma coisa eu acho fundamental aqui em Mestre Eckhart é que desejo é precariedade do amor.
desejo, a precariedade do amor. Mas isso o Hernani vai falar um pouco mais. Tá? Mas é o gancho que eu dou para ele, porque eu já falei demais aqui. E é isso, deixa eu só ler alguns trechinhos do Orcar que estão aqui nesse livro, tá? Sermões 1. Tem os Sermões 2 ali também. Vale a pena, são curtíssimos, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Sermão 52. Sermão 52. Um homem pobre é aquele que nada quer, nada sabe e nada tem. Né? Sem desejo e sem memória. Agora eu estou começando a explicar sem desejo e sem memória. Que é a segunda parte e a ponte para o meu nobre colega. Né? Enquanto o homem ainda quiser e tiver em si a vontade de realizar a amantíssima vontade de Deus, ele não possui a pobreza, porque sobre a qual queremos falar. Ou seja, querer realizar o inconsciente é pobreza, não é pobreza. Porque enquanto você quer realizar alguma coisa, você não realiza. Você é o inconsciente, ponto. Não quer nada. Querer já é a precariedade do amor aqui. Amor significa estar em conexão e ser o próprio inconsciente. Entendeu a diferença? Isso é pobreza. Pobreza não é querer. Querer ainda não é pobre. Qualquer coisa. Adoro da supervisão. Sem desejo e sem memória. Só precisa desse lema. Não precisa mais nada. Mas eu quero. Não, você quer o quê? Não, mas eu quero dar uma interpretação. Como assim? Você quer dar uma interpretação? Não pode querer dar uma interpretação. Não quer nada, nem isso. Ah, mas eu queria ser analista. Não, você não quer ser analista, não. Nem isso. É zero. É zero. Não pode querer nada. Você entrou para dentro do consultório, você não quer, é nada. Qualquer desejo deve calar-se. Quietinho aí. Absolutamente quietinho. Qualquer um. Até ser analista. À medida que tiverdes a vontade de realizar a vontade de Deus e o anseio pela eternidade por Deus, ainda não sois pobres. Ou seja, fizer alguma coisa para ser salvo, já era, tá? Tá ferrado. É interesse. Vai arder no fogo do inferno, não vai ter jeito. E não vai ser um analista. Não vai ser analista. Porque se você quiser ser analista, é a mesma coisa que ele está dizendo. Não vai ser analista. Você está tão ocupado em ser analista que você não está prestando atenção no seu paciente. Né? Está fazendo alguma outra coisa que não é prestar atenção no paciente. Fazer o seu serviço. Né? Você quer ser alguma coisa em vez de fazer alguma coisa. Né? O que deve ser feito. Um homem pobre é somente aquele que quer e nada deseja. Aí vem. Se o homem quer ser pobre em vontade, deve querer e desejar tão pouco como queria e desejava quando ainda não era. Vocês lembram que lá na deidade a gente já está lá e sob forma? Então quando ele ainda não era, ele nada queria. Porque querer é a precariedade do amor. E é nesse modo que é pobre o homem que nada quer. O homem pobre é, por outro lado, quem nada sabe. O homem que deve ter essa pobreza deve viver de tal forma que nem sequer sabe que não vive para si, nem para a verdade e nem para Deus. Ou seja, se o cara ainda estiver tentando prestar atenção em alguma coisa para ser analista, também ele está errado. Ele deve entrar lá e fazer e ponto. Mas como é que eu estou sentado? Como é que... Não, mas a minha Melanie Klein, não, você não sabe nada, você não... Nada. Você não tem consciência de nada, você não viu nada, você não sabe nada. O homem deve ser tão vazio do seu saber próprio, como fez quando ele ainda não era, de maneira a deixar que Deus opere o que ele quer, e que o homem esteja vazio. Porque assim ele pode dar passagem ao inconsciente do paciente. Ele pode ser uma expressão do inconsciente do paciente. Então ele não deve nem se perceber ali. Olha que bonitinho. Não é fácil ser supervisor?
É só, é tão fácil. Sem desejo, sem memória. Ele vai falar da memória. Sem desejo é muito fácil, né? Não pode nada. Não, mas não. É só falar não. Muito fácil. Se analisa já é mais difícil. Seu supervisor é bico. Em terceiro lugar, é o homem pobre que nada tem. O que é não ter? Agora, porém, dizemos diversamente. Se Deus ainda encontrar no homem vazio de todas as criaturas, de Deus e de si mesmo, um lugar para atuar, enquanto isso ainda ocorrer, o homem ainda não é pobre de extrema pobreza. É que para seu atuar, Deus não está atrás de um homem que tem em si um lugar onde possa atuar. Pobreza em espírito é apenas quando o homem está tão vazio de Deus, inclusive, de todas as suas obras, a ponto de Deus, na medida em que queira operar na alma, ser Ele mesmo o lugar onde quer atuar. Ele não está atuando em alguém. Não tem essa conversa. Ele é tão pobre, mas ele é tão pobre, que nem ele tem nome, né? Ele não tem lugar. Ele é vazio, completo. Deus vai lá e faz o que quer. Não é no lugar, ele faz no sujeito. Não é no lugar do sujeito. Enquanto estiver no lugar do sujeito, tem sujeito. Não é para ter sujeito. O sujeito é Deus. Que lindo. Né? A mesma coisa o analista. Né? O Binho vai falar, que eu não vou passar isso, mas ele vai falar o tempo todo isso. Não pode. Aí quando você lê o texto do Eckhart, aí você entende o que ele estava falando. Né? Qual é a dramaticidade do texto do Binho. Onde é que ele quer chegar? Né? Para que o inconsciente do outro surja, o seu tem que estar em absoluto silêncio. E aí eu retomo a frase do Hernandes, silêncio. Senão, o do outro não aparece. Vai aparecer o seu. Que é a coisa mais comum a supervisão. Muitas vezes você ouve não o inconsciente do paciente, mas do analista. Né? Ele não está em silêncio. Ao encontrar o homem assim pobre, Deus atua a sua própria obra e o homem experimenta si em si. Aí só um trechinho que ele fala do que ele entende de Deus. Assim, pois, dizemos que o homem deve existir tão pobre que não seja, nem possua lugar algum onde Deus possa atuar. Onde o homem ainda contém em si lugar, ali ainda conserva diferenciação. Por isso, peço a Deus que me esvazie de Deus, pois meu ser essencial é acima de Deus, na medida em que concebemos Deus como origem das criaturas. Ele é mais do que isso, está para além disso. Naquele ser de Deus, onde Deus está acima de todo ser e acima de toda diferenciação, lá eu era eu mesmo. Ali eu queria a mim mesmo e conhecia a mim mesmo, a fim de criar esse homem que sou. É onde ele, né? Eu falo, ele está na deidade, ele se diferenciou. Aqui ele coloca isso. Tá? Então, eu acho que você vai dar continuidade agora a essa questão da... Porque isso abre uma noite, né? Toda essa pobreza abre uma noite, né?